Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leandra Fonseca, a professora de língua portuguesa do Educa Mais Serrano. Então, nós vamos trabalhar hoje com um assunto bem legal, um assunto bem divertido. Nós vamos trabalhar hoje com o assunto substantivo. Então, prontos para aprender mais? Então, vem comigo. E aí, vocês lembram o que é substantivo? Sim ou não? Então, vamos lembrar. Se esqueceram, não tem problema, nós vamos lembrar. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. E aí, lembraram que é substantivo? Então, nós temos vários tipos de substantivos e vamos dar uma revisada em cada substantivo desse. Os substantivos, eles podem ser flexionados em gênero ou em número. Gênero, masculino ou feminino. E número pode ser singular e plural. Ok? Lembraram? Gênero e número. Gênero, masculino ou feminino. E número, singular ou plural. Vamos agora ver os tipos de substantivo. Vamos lembrar esse assunto que é bem interessante, eu sei. Mas às vezes, sabe, professora, surge alguma dúvida, eu confundo o substantivo este com este. Então vamos lá lembrar qual a função de cada um, para que cada um é indicado, o nome que ele se refere. Então vamos lá. Os substantivos, nós temos 9 tipos de substantivos. São eles: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. O nosso primeiro substantivo que vamos revisar esta manhã é o substantivo comum. Ah, professora, isso é bem fácil. Eu sei que substantivo comum é aquele que serve para dar nome a palavras, às coisas, que tem em todos os lugares, que é em comum em todas as casas, em todos os lugares. Exemplo, celular. O nome deste objeto é celular. É celular aqui em Serrano, é celular em Apicon-Sul, é celular em Bacuri, é celular em Cururupu. Então, em todas as cidades, este objeto aqui tem um nome em comum, celular. Vamos de exemplos? Vamos de exemplo. Nós temos como exemplo pessoa, país, cadeira, mesa, caneta, lápis e infinitos exemplos aí de substantivos comuns. O próximo substantivo é o próprio. Ah, olha só. Enquanto o substantivo comum dá nome a objetos que tem em forma comum em vários lugares, que todo mundo conhece por aquele nome, todo mundo sabe que isso aqui é um celular. Já o próprio é diferente, é o contrário. O próprio, ele especifica, ele é grafado com letras maiúsculas, e são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados e, enfim, entre outros. Aí, sabe o nome da tua rua? Como é o nome da sua rua? Você sabe, né? O nome da sua escola. Ah, professor, o nome da minha escola é tal. Então, vocês escrevem com o quê? Letra minúscula ou letra maiúscula? Letra maiúscula, porque é substantivo próprio. Escola, existem várias escolas, lá o prédio físico, mas aquela escola recebeu um nome. O nome, então, este nome faz ela ser um substantivo próprio. Menino, tem muitos meninos no mundo, mas a tua mãe vai e coloca o nome, João da Silva Pereira. Aí já passou a ser um substantivo próprio, porque você recebeu um nome específico, é característico seu. Aquilo é seu, tá? Não tem mais outro com este nome. Pode até ter parecido, né? Mas com toda a tua assinatura, com certeza não tem. Então, vamos de exemplo? Nós temos o nosso país, que é Brasil, o nome da nossa cidade, que é Serrano, tá? O nome do nosso estado, Maranhão. Então,
Então, isso tudo, pessoal, são substantivos próprios, porque recebe um nome específico, um nome em particular. Então, isso torna ele com um nome único, um nome próprio. Nosso próximo substantivo é o substantivo simples. O que é o substantivo simples? Os substantivos simples são formados por apenas um radical, ou seja, uma raiz, que é aquela parte da palavra que não se modifica, aquela parte fixa, que é a parte dela que será criada outras palavras. Então, isso que é o radical. Então, se a palavra tem um radical, ela é simples, ok? Nós temos aqui os exemplos: casa, carro e camiseta. Essas palavras são palavras simples, porque elas têm apenas um radical. Nosso próximo substantivo é o substantivo composto. Vamos de definição. Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra ou mais de um radical. Nós temos aqui os exemplos: guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. Então, guarda-chuva, nós temos um radical em guarda e nós temos um radical em chuva. São duas palavras ali que se unem para formar uma outra palavra. Então, por isso é que é substantivo composto, mais de um radical em uma mesma palavra. Substantivo concreto. Os substantivos concretos designam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Ou seja, meus queridos, aquilo que você pode pegar, sabe? Aquilo que você pode tocar, que você sabe que existe fisicamente. Então, isso que é substantivo concreto. Exemplos: menina, homem, cachorro. Você sabe que aquilo existe, né? Você vê. Então, isso aí é que é substantivo concreto. Nas nossas casas, nós temos, tudo é concreto, lá a mesa, a cadeira, né? É palpável, você pega, né? Você vê. Substantivo concreto é isso. Substantivo abstrato, o nosso próximo substantivo. Substantivo abstrato, ele já é diferente do concreto. O abstrato é aquilo que nós sabemos que existe, mas nós não podemos pegar, nós não podemos ver, nós apenas sentimos ou observamos como sentimentos, estados, qualidades e ações. Exemplos: beleza, alegria, bondade, amor. Então, isso é que é substantivo abstrato. Nós sabemos que existe, mas nós não podemos pegar, não é físico, nós não podemos, às vezes, ver, mas nós sentimos. Nós sabemos que existe ali um ato de amor, um ato de bondade. Então, isso é que é substantivo abstrato. Substantivo primitivo. Professora, que é substantivo primitivo? Ó a palavra. Primitivo é aquela palavra que vem primeiro, que a partir dela nós podemos criar muitas outras palavras. Vamos de exemplo, nós temos a palavra casa. A palavra casa é uma palavra primitiva. Por quê? Porque a partir dela nós podemos criar outras palavras como casinha, casebre e aí por diante. Então, o substantivo primitivo é isso. Aquela palavra que dela você pode criar 1, 2, 3, 4, quantas palavras você quiser criar. Então, entendido o que é substantivo primitivo? Então, vamos para o próximo substantivo. E vocês sabem aquelas palavras que eu acabei de falar, que foram criadas a partir da palavra casa? Pois é. Essas palavras nós chamamos de substantivo derivado. Por que derivado? Porque ela surge a partir de uma outra palavra que já existe, que é o substantivo primitivo. Então, substantivo derivado são aquelas palavras que se derivam de outras. Exemplo: casarão. Casarão, ela se deriva de qual palavra? De casa. Folhagem, ela se deriva de quem? De qual palavra? De folha. Chuvarada, ela vem de qual palavra? De chuva. Então, o substantivo derivado é isso. São aquelas palavras que são criadas a partir de uma outra palavra que já existe.
E o nosso último substantivo é o substantivo coletivo. Gente, confesso para vocês que é um dos substantivos que eu mais gosto, né? Gosto assim de ficar memorizando, isso aqui é com substantivo coletivo disso. Então é bem interessante. Eu sei que vocês também aí já tenham acesso à lista de coletivos, que não são poucos, tá? Não são poucos, mas como vocês têm uma mente legal, uma mente boa, uma mente que sabe memorizar as coisas, então vocês não vão encontrar dificuldade no substantivo coletivo. Vamos de definição. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Gente, a um conjunto de seres, tá? Então, eles recebem um nome. Exemplo, flora, conjunto de flores. Álbum, conjunto de fotos. Colmeia, conjunto de abelhas. Então, substantivo coletivo é isso. É um conjunto de seres ali que recebem um nome específico para eles. Então, nós temos muitos outros coletivos que vocês podem estar dando uma pesquisada, mas estudar, ok? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter colaborado com o conhecimento de vocês. Não percam nossa próxima aula e não esqueçam de dar aquele like legal. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Educa Mais Serrano e fala lá para o amiguinho que tem vídeo de língua portuguesa no canal. Tchau e até a próxima!